Olá a todos, eu sou a professora Carol e neste vídeo eu vou te ensinar a configurar a cota anotativa e a cota de estilo de texto. Qual a diferença entre os dois? A cota anotativa, eu configuro uma altura de um texto, aqui o exemplo de 3 milímetros, e independente da escala que eu for plotar o meu projeto, seja um para 20, um para 50, um para 100, o texto ele vai permanecer com a altura que eu configurei. Já na cota estilo de texto, eu preciso configurar a altura do texto para cada tipo de escala. Então, se eu for trabalhar na escala 1 para 20, eu tenho que configurar um texto na altura para a escala 1 para 20, na 1 para 50, na 1 para 100. Cada um tem que fazer uma configuração à parte, individual. E aí existe uma fórmula para você descobrir a altura correta do texto para cada tipo de escala. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu ensino você a utilizar essa fórmula, ok? Então, vamos começar aqui. Antes de configurar as cotas, nós precisamos definir a altura do texto que nós vamos trabalhar. Então, nós podemos ir aqui em Annotate, onde está o texto. Essa setinha aqui do lado, você clica nela, vai abrir o estilo de texto, essa caixa aqui, para poder configurar. Ou você pode ir pelo atalho do teclado, ST e o Enter. Aqui, o que está com esse símbolo azul, esse desenho, é um desenho do fundo de um escalímetro. Quem já trabalhou com um desenho técnico sabe o que é um escalímetro. Eu vou mostrar a imagem aqui para quem não conhece. Então, esse é o escalímetro. Esse daqui é o desenho que está lá no nosso estilo de texto. Cada cor, que é um lado do escalímetro, é um tipo de escala. Então, aqui tem uma escala de 1 para 50 e desse outro lado aqui uma escala de 1 para 125. E aqui, tem o lado amarelo e o lado vermelho. Cada um deles também tem mais dois tipos de escalas, tá? Então, esse é o escalímetro que nós utilizamos em desenho técnico. Então, aqui, todo texto que você configurar aqui no estilo de texto, que tiver o desenho do lado do escalímetro, na ponta do escalímetro, que é um texto anotativo, que é um texto que vai se adaptar a qualquer escala que eu plotar o meu projeto. Já aqui, esse texto que eu já deixei configurado aqui, na escala de 1 para 100, de 5 milímetros, ele não tem o desenho do lado. Ou seja, eu tenho que configurar lá na cota que esse texto aqui tem que sair naquela escala que eu determinar. Então, percebam que aqui ele está com uma altura aqui de 5 milímetros, um texto de 1 para 100. Quando eu mudo aqui, para o anotativo, a diferença não é só a altura do texto, é a altura do texto que vai sair no papel. E aí está ativado aqui também, o anotativo. Se eu tirar aqui, ele já sumiu lá, mas eu tenho que clicar para poder o meu texto se adaptar a todas as escalas que eu precisar trabalhar. Então, vamos criar agora um texto anotativo de 3 milímetros. Então, eu clico aqui em New. O de vocês, deixa eu cancelar esse daqui, pode ser que esteja aqui em Standard. É só clicar aqui em New. E aí, eu vou colocar texto, 3 milímetros. Ok. Eu ligo aqui, o anotativo. E eu coloco aqui 3, que é a altura que eu defini. Apply. Já vou deixar configurado, então, uma altura de texto de 1 para 50 de 3 milímetros e de 1 para 100 de 3 milímetros. Então, New. Esse agora vai ser 1 para 100, 3 milímetros. Ok. Desligo o anotativo. E ele não vai ser 3, precisa ser ponto 3. Apply. E agora eu vou configurar na escala de 1 para 50, também na altura de 3 milímetros. Ok, só que a altura não é ponto 3, a altura é ponto 15. E Apply também. Ok. Já configurei, então, a altura de todos os textos para anotativo e estilo de texto. Agora precisamos configurar a cota.
Eu também posso aqui, ó, em Annotate, eu posso clicar aqui em dimensão, na setinha do lado, e vai abrir essa caixa para poder configurar a cota. Ou também posso ir no atalho do teclado, D de dado e o Enter. Sempre que você for criar uma nova cota e fizer uma nova configuração, crie a partir do ISO, porque as configurações vão ser melhores para você poder modificar aqui, tá? São poucas coisas que você tem que estar mexendo. Então, agora eu clico em New e eu vou configurar o primeiro anotativo. Então, eu vou colocar como cota externa anotativo de 3 milímetros. Preciso ligar aqui, ó, anotativo, tá? Eu clico aqui um tiquezinho e continuo. Eu vou definir as cores, né, as lines, tudo como by layer. O que significa o by layer? É as layers que eu criei. Lá no início, as layers que eu criei, e eu defini como todas vermelho. E lembra também que lá naquela configuração de penas, eu defini que a layer vermelha é uma espessura fina. Então, eu preciso colocar tudo by layer para que na hora da impressão eles saiam de acordo com a configuração que eu fiz lá no início, tá? Aqui eu vou deixar como 1. Em símbolos eu vou escolher aqui o oblique e esse daqui pode ser dot small. E também a altura de 1. Aqui em texto, aqui o estilo de texto é onde nós configuramos. Esse daqui é cota anotativa, tem que prestar atenção na hora de você escolher o texto para não escolher o texto errado. Então, se a cota anotativa é esse daqui, ó, texto de 3 milímetros. E aqui também é by layer. Aqui em Fill Color, eu vou deixar esse background. O que significa? Se esse meu desenho aqui tivesse uma hachura no fundo, ele vai fazer, o background, ele vai fazer um quadradinho em volta da cota e não vai ficar com a hachura dentro do quadradinho da cota, tá? Aqui também eu mudo para 1. Em Fit, você tem que, para ter certeza, né, tem que estar ligado aqui o anotativo, tá? E aqui em unidade, sempre escolhe esse decimal e aqui 2 casas decimais. Agora é só apertar um OK. E agora eu vou criar um novo para escala de 1 para 50 e de 1 para 100. Então, New. Vou desligar aqui, ó, não é mais cota anotativo, tá? Vai permanecer como cota externa, C e o E, cota externa, só que não é mais anotativo. Agora vai ser uma escala de 1 para 100. Continuo. Aqui em Lines vai permanecer tudo a mesma coisa. Em simbologia também. No texto que eu vou mudar, não é mais um texto anotativo. É um texto na escala de 1 para 100 de 3 milímetros, tá? Ó, igual tá aqui. E no Fit, que tá a sacada também diferente, não é mais o anotativo. Eu preciso aqui colocar qual a escala que vai ser plotado essa altura do meu texto. E não é 1 aqui, tá? Como eu trabalho com metros, então 1 milímetros no metros aqui seria 1000. E como eu vou trabalhar na escala de 1 para 100, eu vou precisar pegar o 100, dividir pelo 1000, que vai dar 0,1. Então, ou seja, eu estou falando para o AutoCAD que todo o meu texto aqui que eu configurar, toda a minha cota vai ter que sair na escala de 1 para 100. Então, é só apertar aqui em OK. E agora eu vou criar uma com a cota, com a escala de 1 para 50. Então, New. Vou mudar aqui, né, ó, apagar esse copy. Não é mais 1 para 100. É 1 para 50, um texto de 3 milímetros também. Precisa estar desligado aqui o anotativo. Continuar. Eu preciso aqui, eu vou então pegar o 50 e dividir por 1000, que vai dar 0,05. E aqui em texto eu vou mudar. Então, precisa ser um texto na escala de 1 para 50. Vamos supor que você quer criar uma outra escala aqui e você não configurou o texto ainda. É só clicar nesses 3 pontinhos. Vai abrir essa caixa de novo, vai clicar em New, vai escolher a altura que você quer
e apply e fechar aqui de novo. E aí você escolhe o texto que você acabou de criar. Então esse é 1:50, já está todo configurado, que eu copiei a partir dos outros, né? Então é só apertar aqui em OK, close para fechar. Então vamos colocar então agora as nossas cotas para vocês verem a diferença na hora da plotagem que eu colocar, que eu determinar qual escala que eu vou fazer a plotagem. Então, ó, aqui em Home já está aqui na Layer Cotas. Então agora eu venho em Annotate, vamos começar com a cota anotativa. Então aqui, ó, cota anotativa de 3 milímetros, eu clico em linear, clico num ponto, com o botão esquerdo, no outro ponto. Ó, só que percebam, ó, o tamanho que ele tá. Eu não mudei aqui a escala. Então, um de vocês, se estiver fazendo pela primeira vez, pode ser que ele apareça uma caixinha perguntando em qual escala você quer trabalhar com a cota anotativa. Aí, dentro dessa caixinha mesmo, você clica na setinha e escolhe a escala que você deseja. Aqui, no meu caso, não apareceu essa caixa, mas basta você vir aqui embaixo, ó, e escolher qual é a escala. Eu vou querer trabalhar com a cota anotativa na escala 1:100. E aí, o de vocês precisa estar ativado, esses dois símbolos aqui do escalímetro, tá? Um é que significa que o anotativo está acionado e o outro que ele vai se adaptar à escala que você determinar aí para o seu projeto. Então, agora eu escolhi a escala 1:100, vou clicar em linear, clico no ponto, clico no outro ponto, tá vendo que agora mudou o tamanho? Em continuar, ele já pega automaticamente da onde eu parei, e aí eu clico aqui e ESC para sair do comando. Agora eu vou mudar. Esse daqui não é cota anotativa, então eu preciso mudar aqui, ó. Eu clico na setinha aqui em cima e aí eu escolho aqui, ó, 1:50. Linear, clico no ponto. Eu mudei a escala, né, de todos eles, apenas o que está igual de todos é o texto. Então o texto está de 3 milímetros para todos. E agora esse daqui de 1:100. Então eu vou mudar também. Aqui, ó. Cota externa, 1:100, 3 milímetros, linear. Clico no ponto. Ah, outra coisa, esse nome aqui foi eu que estipulei, tá? Você pode colocar o nome que você achar melhor aí. Você que vai trabalhar aí, então você escolhe a identificação melhor aí para o seu projeto. Ok. Então, ó, deixa eu só clicar. Tá vendo que ele já até apareceu o símbolo do escalímetro? Que essa cota é em Annotate. Então, se eu clicar aqui, ó, tá, Annotate não, anotativo. Tá anotativo. Esse daqui tá na escala 1:50, 3 milímetros, correto. E esse daqui na escala 1:100, 3 milímetros, correto. Vamos na folha, então, agora na prática, para ver o que acontece? Deixa eu aqui em Home, vou mudar para Viewport. Agora Layout, retângulo. Vou clicar aqui em um ponto. Deixa eu aumentar aqui. Bom. E tá o seguinte, ó. Tá sem escala, tá? Não tem escala nenhuma. Eu vou querer aqui numa escala... Não, peraí. Vou colocar numa escala 1:50. Né? Eu determinei que esse daqui seria numa escala 1:50. 3 milímetros. E esse daqui, o anotativo, eu coloquei um texto de 3 milímetros e ele ia se adaptar a qualquer escala. Então, tá vendo? Ó, ele veio aqui com texto de 3 milímetros, tá igual esse texto aqui, a altura, ó, desse texto que eu também configurei para uma escala de 1:50. Agora, olha o que aconteceu com esse daqui que eu não configurei para uma escala de 1:50. Esse estilo de texto está configurado para uma escala de 1:100. Olha como que ele está diferente. Agora eu vou pegar aqui para a escala 1:100, que foi o que eu configurei. Então, Layout, vou pegar um retângulo de novo. E agora eu clico dentro 2 vezes. Espera aí, tem que sair daquele ali que estava acionado. Clico 2 vezes dentro. E agora, ó, eu vou escolher aqui a escala. Também está sem escala. Vou colocar na escala 1:100. Olha o que aconteceu. Deixa eu clicar fora aqui 2 vezes. Opa.
Agora eu posso aumentar com o scroll do mouse. Esse daqui, ó, eu configurei, né? Eu tô nessa caixa aqui, ó, se eu clicar nela, ela tá configurada 1:100. Então, esse que eu configurei na 1:100, ele veio o texto certinho. E esse daqui, que é o anotativo, que eu configurei em texto de 3 milímetros, ele se adapta a qualquer escala que eu escolher, lembra? Ó, tá igual os dois. Já aqui, na escala 1:50, esse texto de 3 milímetros não foi adaptado para 1:50. Agora aqui, ó, percebam que teve essa diferença? Esse daqui que está configurado para a escala de 1:50 foi correto, o anotativo acompanhou. Da mesma forma aqui, o anotativo acompanhou esse mesmo que está configurado para 3 milímetros. Já aqui o estilo de texto não. Então, o estilo de texto ele não acompanha a escala que eu mudo. A cota anotativa sim. Quer ver? Deixa eu mostrar um outro exemplo, numa cota anotativa, numa escala de 1:20. Preciso diminuir esse aqui. Colocar mais para o canto. E eu vou abrir uma caixa aqui agora, então, ó. Para pegar um desenho de 1:20. Então, eu abro aqui uma caixa. Clico 2 vezes dentro. Opa. Vou mudar 1:20. O desenho não vai caber, mas o que me importa aqui é a cota para eu te mostrar, tá? Ó. 1:20. O desenho ele fica bem grande, ele nem cabe dentro da caixinha. Mas olha aqui a altura do texto. Ele permanece os 3 milímetros, igual na mesma altura que está na 1:50, na 1:100, na mesma altura que está na 1:50. Então, aqui, ó, 1:50, aqui é 1:100 e aqui é 1:20. Tá o mesmo tamanho. Agora, olha o que acontece, o que aconteceu com o outro desenho. Esse daqui é o que tá desse lado aqui, ó. De 1:50. Olha o tamanho que ele ficou. Então, o estilo de texto, ele não acompanha a escala. Se eu não configurar a altura do texto na escala correta, na hora da plotagem, o desenho fica todo zoado. Então, ó, você precisa configurar no estilo de texto uma altura de texto para cada escala. No anotativo, não. Eu determino uma altura lá de 3 milímetros, 5 milímetros, 2,5 milímetros. Lembrando que precisa sempre ser de acordo com a norma, 6492. Ela fala qual é a altura, né, a representação que a gente precisa trabalhar corretamente. Então, consulta a norma aí para saber qual a altura que você vai querer trabalhar. Então, tem essa diferença, tá? Ó, deixa eu só mudar, então, essa que tá na 1:20, na 1:75. Mudou aqui o tamanho do desenho, então o desenho muda o tamanho. Pode perceber que aqui, ó, na escala 1:50, o desenho tá bem grandão. Na escala 1:100, tá metade desse desenho aqui. E na 1:75, tá um pouco menor que esse. Mas percebam que o tamanho do texto, ó, tá igual. 3 milímetros, estão tudo do mesmo tamanho. Tá? Então, é essa diferença que eu quis mostrar aqui para vocês, tá? Um abraço a todos e até a próxima.